dia. Bom dia. Nós estamos aqui então para falar em particular de um assunto, que neste caso é o livro da Ana Cristina Pinto, mas acho que é mais do que justo começarmos pelo princípio, que é o que é que a Ana Cristina faz e qual o seu percurso até chegarmos aqui, à Guardiã. Olha, neste momento, antes de mais, que isto é muito importante, tenho que agradecer o convite. Muito obrigada. Obrigada ao João e a ti, Catarina, por me teres recebido. É sempre bom, não é? Porque as rádios locais também fazem um bocado este papel de aproximar as pessoas que fazem coisas do público. E ao propósito da 91 FM Rádio, está cada vez mais próximo. Para mim é um bocadinho estranho de estar neste papel, deste lado, porque habitualmente eu estou do teu lado. Exatamente. Não é? Portanto, estou aí desse lado e desta vez não. Portanto, isto para dizer que foi exatamente assim que eu comecei, não em relação à escrita, mas o meu percurso profissional já vem desde 1990, foi quando eu comecei a fazer rádio. A primeira rádio onde eu trabalhei foi na RCC, na altura era a RCC. Da RCC passei para a Rádio Litoral Oeste, estive lá muitos anos ainda, trabalhei com o João Carlos Costa, fiz um percurso muito dentro do jornalismo, fiz a minha formação de jornalismo no Senjor, mais tarde, e portanto a partir daí foi sempre um acumular de atividades dentro desta área, sempre dentro desta área, exatamente, que é uma área que me diz muito, que eu adoro. Pronto, como qualquer pessoa que passe por jornalismo, acho que fica sempre lá aquele bichinho, não é? Na rádio, por exemplo, não é? Eu tenho uma coisa, eu gosto muito de escrever, gosto mais de escrever ainda do que de falar. Sim. Embora a rádio para mim seja um mundo hiper fascinante e eu gosto imenso de comunicar, mas a escrever sou muito mais eu. Sim. Muito mais eu. De forma que entregar-me ao jornalismo, como tem esta vertente da escrita, foi se calhar das melhores coisas que me aconteceu. Aliás, foi um passo fácil. Foi muito fácil, nem podia ter sido de outra maneira. Acho que eu não teria sido a mesma Ana Cristina Pinto, garantidamente, se tivesse feito outra coisa qualquer na vida. Eu penso que sim, e a Ana está a falar disso mesmo, que é, eu acho que quem gosta verdadeiramente da parte de jornalismo, comunicação, acaba por ter depois a polivalência. Por exemplo, eu faço rádio há 16 anos, o meu avô já tinha trabalhado na RDP, pronto, mas nunca foi um percurso que eu pensasse para mim, apesar de ser bastante comunicativo e de ser muito ligado à parte humanística e isso tudo. Mas de facto, de repente, quando me surgiu a oportunidade, é algo que, quando se gosta, quando há algo lá dentro, fica mesmo, e temos essa tal vertente que é, quem está na parte de comunicação, fascina-lhe sempre a parte de escrita, a parte dos livros, não só de escrever, mas também de ler. Sim, não é raro os jornalistas tornarem-se escritores, não é? Não é raro, é até bastante frequente. E eu acho que isso tem tudo uma ligação muito, muito chegada, porque mesmo quem faz rádio, eu falo por mim, eu gosto de estar informada, eu gosto a nível jornalístico, a nível do que acontece ao longo dos dias, as notícias importantes, como depois a parte cultural de querer saber um pouco mais e de ler mais, e eu acho que é tudo. Isto é um ciclo vicioso que quem está na parte da comunicação acaba por depois, se calhar, não se dedicar só, neste caso a Ana, não foi só a rádio, apesar de gostar bastante, a parte do jornalismo diz-lhe muito, e a parte de escrever então foi uma coisa naturalíssima que surgiu. Foi absolutamente natural, exatamente, foi quase que um complemento, digamos assim. Depois foi só aliar a imaginação, a criatividade, não é? Porque em jornalismo nós não podemos ser assim tão criativos quanto isso, sempre temos que ser factuais. Exato. E era se calhar isso que me faltava para eu preencher essa lacuna, não é? Que há no jornalismo, que é não podemos criar, temos que ser objetivos, temos que informar com a verdade. Infelizmente o jornalismo hoje em dia está um bocado deturpado daquilo que eu aprendi quando fiz a minha formação em jornalismo, mas ainda assim eu penso que os bons jornalistas, os bons profissionais de comunicação tendem a comprometer-se com essa premissa, que é de contar a verdade e nada mais do que a verdade, e portanto a verdade não pode ser distorcida, não pode ser distorcida, não pode ser inventada, não pode ser recriada. Não é? Exato. Escrever um livro não, nós ficamos completamente à vontade e mergulhamos assim num mar de imaginação onde podemos ir para onde quisermos, e isso é muito bom. Que influências é que tem este livro para a Ana? A nível de escrita, de outros escritores. Sim, e não só, nem todas as vertentes. Olha, se me perguntares que influências é que eu tenho
de escritores que me tenham marcado ou que sejam referências para mim, nenhum deles está presente neste livro. Sim. Porque o género e o estilo é completamente distante, é muito distante, não tem nada a ver. Que é, por exemplo, António Lobo Antunes, que eu Sim. sou completamente apaixonada Exato. por António Lobo Antunes. Eugénio de Andrade, por exemplo, é se calhar um dos grandes autores portugueses que eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Depois, muito menina, eu comecei a ler Eugénio de Andrade, comecei a ler Flor Bela Espanca. Eu lembro-me de ter 9, 10 anos e ler Flor Bela Espanca, que é uma coisa estranhíssima. Como é que uma garota com 10 anos lê Flor Bela Espanca, que é uma poesia pesada, sofrida, mas eu gosto muito, muito. E depois há muitos outros nomes que eu gosto imenso, a Rosa Lobato Faria, por exemplo, a Sofia Melo Breiner, sei lá, o Rentes de Carvalho. Há muitos nomes em Portugal de que eu gosto muito. Exato. Depois, estrangeiros, adoro Ciba Shakib, por exemplo, é uma das grandes autoras que eu gosto. Curiosamente, ela é iraniana. Sim. Escreve livros muito, muito interessantes, muito realistas, sobre o que se passa no Médio Oriente. Eu gosto imenso de tudo quanto tem a ver com o Médio Oriente, sou completamente fascinada. Daí que quem vai ao meu Facebook veja lá muita coisa sobre o Médio Oriente. E de facto estes são se calhar os nomes que eu gostaria de deixar aqui. Sim, exato. Sim. Estão numa base. Depois em termos de género literário. Exatamente. Olha, eu não te sei dizer exatamente se eu tenho aqui alguma referência de algum autor nesta história que eu escrevi. Eu penso que não, até porque eu gosto de ler fantástico e este livro tem uma boa pitada de fantástico. Gosto de ler fantástico, mas leio muito mais qualquer outro género do que o género fantástico, curiosamente. Engraçado. Okay. Então, e como é que se cruza o fantástico A Ana começou provavelmente a cozinhar tudo na sua cabeça. Sim. Não é assim, porque tudo parte de uma ideia, de uma concepção, de algo que se vai fazer. Uhum. Como é que surgiram as ideias? Como é que tudo se juntou no caldeirãozinho mágico, por assim dizer, para sair aqui esta guardiã? Porque, em primeiro lugar, porque eu não quis ser mais uma autora realista. Acho que já temos muitos autores que escrevem sobre a realidade e a realidade já é a realidade, já chega de realidade. Hoje em dia somos inundados por banhos de realidade. Falta mais é a parte mágica. E a realidade, infelizmente, não é assim tão boa quanto isso simpática. Nós vimos, não é? Pronto, não é assim tão simpática. Por isso eu tive necessidade de saltar para um mundo que é muito meu e que tem, este livro tem muitas das coisas em que eu acredito, como por exemplo a reencarnação. Eu falo, este livro tem muito a ver com, puxa muito também por esse tema, a espiritualidade em si, a mitologia, que eu adoro adoro mitologia nórdica, adoro a mitologia egípcia, a grega, aliás, tudo quanto seja mitologia. E, portanto, eu atirei-me para este género e misturei aqui um bocado embora o livro tenha muitas bases históricas, como há pouco disse em off. Embora o livro tenha uma boa base histórica, porque eu quis também dar muita credibilidade à história e quis juntar ingredientes que efetivamente são reais e que as pessoas conhecem, nem que seja do mundo mitológico ou daquilo que aprenderam ao longo da vida, até na catequese, porque eu falo de religião também. E misturei estes ingredientes, a religião, a espiritualidade, com a mitologia, com a ciência, com a física quântica, que é outra área que me apaixona imenso. Aliás, eu tenho hoje pena de não ter estudado mais e de não ter sido melhor aluna à matemática para seguir física. Pois. Porque eu gosto imenso de física. Nós, quando somos mais pequenos, é verdade. Eu sei disso, eu também era péssima à matemática, físico-química longe, e hoje em dia, se calhar, até acabo por me despertar um bocado o interesse. E eu pensei assim, mas eu quando era mais nova, eu não percebia nada disto, ou então não queria perceber. Isto é um bocado. Eu verdade. Sempre fui boa aluna à físico-química, por exemplo, não é? Depois era muito má aluna à matemática e esbarrava um bocado nas fórmulas quando a matéria
Fugia um bocadinho ali. Sim, quando a matéria implicava um bocado mais de estudo e de mais esforço a nível da matemática. E, portanto, esbarrou-me completamente, passou-me um bocado ao lado, mas é pena, tenho muita pena, porque eu gosto imenso. Por exemplo, eu sou uma fã do Neil deGrasse, que é um dos físicos mais conceituados hoje em dia. Eu não perco os documentários dele, e estou sempre a acompanhar, e estou sempre muito interessada sobre as últimas descobertas do mundo da física e não sei o quê. Portanto, tudo isso acabou por ser uma alavanca que eu usei para começar a criar este livro. Sim. Juntando todos estes ingredientes. E curiosamente, quando eu comecei a perceber que aquilo que eu estava a cozinhar podia dar uma história interessante, porque eu não comecei a escrever logo com o intuito de escrever um livro, atenção. Exato. Comecei a escrever para me abstrair do mundo chamadas real. As páginas soltas. Não, havia uma sequência, não eram páginas soltas. Era uma história que eu estava a criar, mas eu estava a criá-la só para me abstrair do mundo real. Pronto. Exato. Este é o meu momento zen, digamos assim, é o meu momento Uga, como eu gosto de dizer. Portanto, aqui estou eu, entrego a mim própria, entrego ao meu mundo interior e vou construir. Tirar as amarras do que é preciso, do que se tem que fazer. Exatamente. E só depois, quando eu comecei a perceber que estes ingredientes estavam a colar muito bem, não é? Eu tenho aqui muita pesquisa neste livro, muita pesquisa. É uma coisa que gosta, Ana? Gosto imenso. A parte imenso. Pesquisa? A parte da pesquisa, da investigação, adoro. Eu descobri mais um pouco. Para descobrir, para aprender. Claro. Isto é super importante, não é? Isto faz parte da nossa construção, aprender. Se não aprendermos, não é? Exatamente. Estagnamos. E foi precisamente com essa pesquisa que eu depois comecei a perceber, espera aí, mas isto cola tão bem, mas isto acaba por fazer sentido. Eu estou aqui a criar uma teoria muito interessante, não é? Eu falo sobre as origens da humanidade, por exemplo. Eu construo uma teoria sobre as origens da humanidade, sobre o início do planeta, sobre o desfazamento que nós fazemos entre, por exemplo, os anjos e os extraterrestres, que normalmente as pessoas têm a ideia, às vezes não se acredita nem numa coisa nem noutra. A maior parte das pessoas ficam um pouco distanciadas dessa teoria, digamos assim, e acham que, ok, isto não é possível. Eu acredito que é possível. E comecei a encaixá-las, não a separar, a pôr cada uma destas vertentes numa gaveta, mas a juntar os temas. E à medida que eu ia juntando os temas, ia percebendo, isto faz sentido, isto tem lógica. Isto é só uma história, não tem nada de real. No sentido na história em si. Na história em si, exatamente. Portanto, isto é apenas uma história criada por mim, que ninguém me diga, como já me disseram, quem sabe se isso não é assim? Olha que se calhar tu é que tens razão. Eu não, esperem aí, isto é só uma história. Exato. Eu não estou aqui a criar uma teoria para ser levada a sério, não é? Exatamente. Portanto, este livro, A Guardiã, o livro de Já do Céu, não veio para substituir a Bíblia, nem para substituir nenhum outro livro que tem com certeza muito mais bases, se bem que também podemos considerar que a Bíblia não tem bases, mas pronto, não vem substituir nenhum dos livros que nós conhecemos e pelos quais nós até regemos a nossa vida. Nada disso. É uma história. É uma história. E vamos fingir-nos à história e tudo o que de fantástico acontece nela, não é? É apenas ficção, não é? Tem, lá está, como estávamos a falar em off, tem algumas bases que são realmente pronto, mas se calhar no fundo são só fios condutores para depois também dar à história. Por exemplo, quando eu falo da reencarnação, a protagonista, que é a Luana, é uma mulher exatamente igual a qualquer uma de nós. Tem o seu emprego, ela é arqueóloga. Só aí, pronto, a escolha da profissão. Pronto, exatamente. Ela é arqueóloga, tem o seu emprego, uma arqueóloga muito bem sucedida, diga-se de passagem, mas que vai despertando para algumas coisas fora do normal que vão acontecendo na vida dela, nomeadamente recordações que ela vai tendo em sonhos. Até tudo começa com sonhos que ela tem e que a levam a questionar uma série de coisas, e ela sente necessidade de começar a frequentar um psicólogo.
vê-se rodeada de pessoas, entretanto, que ela não imaginava que essas pessoas seriam outras pessoas. Eu não quero estar a destapar muito claro. O véu. Mas a verdade é que quantas vezes é que nós temos alguém que é tão especial para nós e nos dá a mão nos momentos difíceis, nos ajuda quando nós mais precisamos e aparece assim do nada. Quantas vezes é que nós não pensamos, espera aí, esta pessoa parece nem é deste mundo? Sim. Não é? Uhum. Será que nós nunca nos cruzamos com pessoas que não são deste mundo? Se calhar já. É não provável. É provável. É provável. Não é? Sem dúvida. Deste mundo, no sentido em que pelo menos são pessoas que têm uma forma de olhar para a vida tão diferente tão da distante nossa, do que a gente vive hoje em dia, não é? Exatamente, tão não diferente existem pessoas assim, sem dúvida. Exatamente. E eu costumo dizer que essas pessoas, isto numa forma são pessoas que estão na nossa presença. Eu tenho um exemplo de alguém que até não é uma pessoa muito chegada a mim, mas eu sempre que estou com ela, a energia dela é tão fantástica, é tão brilhante. É o que eu digo, eu não sou uma pessoa muito ligada, sou ligada à espiritualidade à minha maneira, mas não tenho, se calhar nunca abri muita caixinha de Pandora para esse lado, mas a verdade é que eu olho para ela e sinto uma aura. Uhum. E digo muitas vezes, neste caso ao meu marido, assim, ela tem algo de especial, tem algo tão puro. E acho que é isso que identifica as pessoas, é o olhar, é a profundidade e a forma como olham a vida. Portanto, acho que sim, é perfeitamente possível que existam pessoas especiais. Exatamente, eu acho que todos nós somos especiais. Todos nós temos maneira, a nossa essência. Mas depois há sempre pessoas mais especiais do que outras, não é? E marcam a diferença exatamente por isso, porque nós vivemos num mundo de correria, em que se calhar não damos tanta atenção às coisas mais primitivas da nossa essência, algo que se calhar se fosse dado o destaque. As coisas mais simples, não é? Exatamente. As coisas mais pequeninas. Eu ir na rua e na estrada, como eu vim hoje de manhã, e ver uma águia peneireira que eu já não vi há algum tempo, e ela estava a fazer um voo ao pé do carro, e são estes pequenos momentos que eu acho que às vezes passam-nos ao lado. E se calhar tornam Estamos muito distraídos, não é? Estamos muito distraídos com tudo o que nos rodeia. A informação é cada vez mais rápida, cada vez mais infeliz, se formos a ver, porque sim, é tão pouco. Extremamente agressiva, não é? Extremamente agressiva na medida em que nós estamos constantemente a ser bombardeados com milhares de coisas, informação contra informação. Às tantas, e uma coisa que eu noto, por exemplo, nas redes sociais, é que as pessoas já não sabem distinguir o que é real daquilo que é imaginário, aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Noto que cada vez mais as pessoas têm uma lavagem cerebral absolutamente abismal. Absolutamente abismal. Isso é bem verdade. Mas pronto, seguindo aqui para a Guardiã, que é uma forma de desligar-nos do mundo também, foi o que aconteceu à autora, mas para quem lê também é uma forma de desligar de tudo o que acontece e carregar baterias e poder permitir-se viajar no mundo fantástico e em toda a parte mística que isso envolve. Eu reparei também, pronto, e tanto que assim que vi, eu achei logo pelo nome, pelo título, por tudo, que era algo com que me identificava. Lá está, Avalon, que é algo também que eu guardo desde muito nova na minha memória, que é algo que eu gosto. Como é que chega a Ana Kanzmar? Ana Kanzmar, porque o meu avô materno é de ascendência árabe. Sim. Okay. O Kanzmar, curiosamente, é um nome, é o original, digamos assim, o original persa para Gaspar. E o meu avô deu-me o Gaspar. Eu sou uma das poucas pessoas da família que ainda tem o Gaspar. Engraçado. Toda a gente eliminou este nome, este apelido, eu mantenho. E portanto foi uma forma também de o homenagear. O Kanzmar sendo a origem, não é, persa do Gaspar, eu achei que ficava bem. Exato. Porque tendo ele, está bem, os árabes não têm nada a ver com os persas, é preciso que se note, mas tendo ele ascendência árabe, não é? Fazia todo o sentido. E tendo um nome, uma ascendência persa, porque não, uma origem persa, porque não usar o Kanzmar no meu nome? E então eu optei, a primeira edição do livro, por exemplo, eu assinei com Ana Cristina Pinto, e depois isto foi uma ideia da minha editora, da Helena Mineiro, que me disse, olha lá, e se tu usasses agora nesta edição um pseudónimo? E eu, um pseudónimo, mas eu não me identifico muito com pseudónimos, nem gosto muito da ideia de pseudónimo. Eu quero continuar a ser a pessoa que toda a gente conhece, a pessoa que eu sou. Mas é que Ana Cristina Pinto não é um nome, e de facto não é.
não é um nome que marque, sim, não é um nome que seja sonante, não exato, é um nome que as pessoas guardem, não é? Ou que faça a diferença, não é? É um nome muito banal. E daí que quando eu pensei melhor na proposta dela, eu para não usar Ana Cristina Pinto, vou usar o quê? Ana Cristina Gaspar. Pois. Mas Ana Cristina Gaspar também não melhora. E depois lembrei-me, olha, por que não o Kanzmar? Porque pronto. Fazia todo sentido. Tem esta, para já tem o Kappa, que tem uma energia belíssima, eu adoro a energia do Kappa. Exato. E depois porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o meu amor pelo Irão, tem tudo a ver com a minha afinidade com a cultura persa, com o meu fascínio pela cultura árabe, com o facto do meu avô ter ascendência árabe. Exato. Portanto, tudo isto acaba por... culminou em Kanzmar, Ana Kanzmar, e que faz todo sentido. Acabou por levar-me exatamente para aí, e escolhi o Kanzmar, e está Kanzmar, e vou continuar a assinar os meus livros na literatura. Eu vou continuar a ser Ana Kanzmar. Exatamente. Ana Kanzmar, vamos estar para a semana a fazer uma sessão de autógrafos na Bertrand. Caldas da Rainha. Exatamente, uma sessão de autógrafos na Bertrand, que começa às 18 horas. Sim. No próximo sábado. Portanto, é a primeira vez que eu vou estar na Bertrand com uma sessão de autógrafos. O livro nunca tinha estado em nenhuma loja Bertrand, mesmo na primeira edição só esteve à venda nas FNACs, e não em todas as FNACs, porque a editora com a qual eu trabalhava na primeira edição não tinha capacidade de distribuição e, portanto, pôs o livro à venda em muito poucos pontos de venda físicos. Esta editora já consegue alargar mais o leque e, portanto, o livro está à venda em todas as Bertrands e também praticamente todas as FNACs. Não trabalha com CTTs nem com os hipermercados. Sim. Mas também compreende-se, não é uma grande editora como uma Porto Editora, por Exato. exemplo, é uma editora um pouco mais pequena e lutam também com as suas dificuldades, que nós sabemos que distribuir livros é preciso que eles existam, é preciso que eles estejam aí, mas mesmo assim, dos 1500 que se fizeram na segunda edição já estão todos, portanto, já está a correr muito bem. E é especial fazer aqui a sessão de autógrafos em Caldas? É especial, se bem que eu nunca mais vou repetir o momento do meu lançamento, que foi verdadeiramente especial, em que eu reuni os meus amigos, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, mas que foram ao lançamento porque estavam muito curiosas, e depois só o facto de eu ter as pessoas que eu mais gostava ali naquele momento foi torna a coisa mágica, brutal, não é? Foi um dia mesmo muito, muito bom, e eu tive lá pessoas encantadoras, pessoas muito minhas amigas, pessoas que eu valorizo imenso. O Paulo Caiado, por exemplo, que foi uma pessoa que me deu muito apoio, que também lançou o livro dele. Como sabes, ele também escreveu um livro muito bom, que é O Momento Meu. É um livro realista, que não tem nada a ver com este livro, mas nós demos sempre muita força um ao outro, começámos a escrever mais ou menos na mesma altura, e depois pensámos em editar na mesma altura. Ele teve um bocadinho mais de sorte do que eu, porque foi publicado para Marcador. Eu fui muito precipitada porque não enviei para outras editoras, e a primeira que me disse sim, vamos lá. Exato. E então ele foi mais esperto, mais inteligente do que eu, porque teve paciência para esperar pelas respostas e tudo mais, e acabou por ser publicado pela Marcador. Mas eu um dia, se Deus quiser, também hei de ser publicada por uma editora maior e com mais expressão no mercado, e portanto isto é tudo, o caminho faz-se caminhando, não é? E vamos aprendendo com o percurso. A Ana já está, pronto, eu sei que ainda é um bocadinho prematuro se calhar a pergunta que lhe vou fazer, mas escritor que é escritor, alguém que gosta de escrever, está sempre a cozinhar qualquer coisa. Já para aí algum cozinhanço? Eu estou a fazer vários cozinhados ao mesmo tempo, e como se costuma dizer, às vezes quando se faz muita coisa ao mesmo tempo acaba por não funcionar nada, e como também estou a trabalhar na área do jornalismo, que é extremamente absorvente,
e quando não estava a trabalhar em jornalismo, porque eu estive durante alguns anos sem conseguir trabalhar na área, porque as rádios fecharam, porque os jornais fecharam, porque eu tinha miúdos a meu cargo e sou uma mãe solteira. Pois. Não é? E sou uma mãe solteira que tem que trabalhar para sustentar a casa. E a profissão de mãe solteira só isso tem muito que se já diga. tem muito que se lhe diga, É exatamente. Mas pronto, tudo isso fez com que eu ficasse um bocado limitada e não pudesse dar o salto para Lisboa, porque tinha os miúdos a meu cargo e não tinha ninguém a apoiar-me. E portanto fiquei um bocado presa aqui nesta área, não havendo nada dentro da comunicação social, eu sujeitei-me a fazer milhentas de outras coisas. Exato. Fiz todas o melhor que pude, como é óbvio, mas muitas delas, pronto, detestei fazer, mas tinha que fazer. Felizmente agora estou de volta àquilo que faz com que eu seja eu. Exatamente. Outra vez, já sou eu novamente e fico muito feliz com isso. E portanto estou outra vez um bocado atrapalhada a nível de tempo, pois. De forma que não sei se a Catarina conhece a minha página no Facebook ou segue a minha página da autora. Sim. A página também tenho um grupo, o grupo que tem já 7.000 e tal seguidores, onde eu coloco os meus textos, tem um registro completamente diferente disto, nada a ver, é um registro completamente diferente, é uma escrita mais trabalhada, no sentido, não é que este não tenha sido, mas é um romance, tem que ser mais corrido, não pode, ou até pode, mas eu não fui por aí. Está a seguir outro tipo de linha. Não fui por aí. Os textos que eu escrevo na página da autora e também no grupo são textos com muitas alegorias, tem um estilo, figuras de estilo muito próprias. Pronto, eu trabalho muito com isso, né? Porque também para me obrigar a criar coisas com outros. E a desafiar. Exatamente, a desafiar a minha criatividade e a minha capacidade de escrever, que é importante. Claro. E a minha editora desafiou-me para escrever um romance dentro deste género. Não está a ser fácil porque eu não estou a ter muito tempo. Pois. Vou mais ou menos a meio. Eu disse-lhe a ela, prometi-lhe que lhe o entregava até final de maio, isso não aconteceu, ainda vou mais ou menos a meio e portanto quero ver se agora mais um mês ou dois eu consigo mas acabar. isto é uma pressão enorme, porque um escritor, é verdade, eu sei que isto faz parte e tem que haver minimamente metas de finais de Tem, e eu só sei trabalhar com metas, se eu não trabalhar com metas é uma desgraça. Para sentir aquela pressão de eu tenho que fazer. Sinto, mas eu gosto da pressão e preciso da pressão. Eu preciso da pressão para chegar ao fim das coisas. Porque se eu não tiver alguém que me diga tens até à data X para entregar o trabalho, eu vou deixando para depois. Exatamente. O que é tipicamente português, diga-se passagem, eu nesse aspecto sou muito portuguesa, vou sempre deixando para depois, porque depois há sempre muitas coisas com que uma pessoa se distrai, não é? E eu sou muito dispersa, eu disperso-me com imensas coisas, estou sempre, podia canalizar mais a minha energia para uma coisa de cada vez e não o faço e devia fazê-lo, efetivamente. Mas quero ver se agora consigo cumprir com este novo prazo para até ao final do mês de julho entregar o romance na editora e ver se ele, entretanto, depois segue para a gráfica. E então vamos ter aí novidades de forma diferente, mas numa linha um pouco diferente, mas... Sim. Numa linha diferente que me dá muito mais trabalho em termos de escrita, não é? De trabalhar as palavras, no sentido de construir as frases, é muito mais trabalhoso, mas eu chego a estar, só para a Catarina ter uma ideia, eu chego a estar 5, 6 horas para escrever um texto. Eu sou muito perfeccionista quando estou a escrever, mas mesmo muito. Tento sempre encontrar a palavra certa, a forma certa de escrever. Bem. Exatamente. E se não encontrares, fico absorta naquilo durante horas, até conseguir, e não desisto, até conseguir, e tento esta e aquela e a outra, até conseguir. Portanto, chego a estar 4, 5 horas para escrever um texto. Portanto, escrever um livro assim não é fácil, não é? Não. Podemos imaginar. Presumo que não. Ana, muito obrigada por este bocadinho, por ter vindo até aqui. Ana Candesemar, que vai estar, da manhã 8 dias na Bertrand. Da manhã 8 dias na Bertrand.
a fazer a sessão de autógrafos, portanto é uma oportunidade de conhecerem também este livro, o primeiro da Ana Candemar, mas lá está, seguramente não é o último, vamos ter para aí mais novidades. Muito obrigado pelo bocadinho. Muito obrigada também pelo convite, espero por vocês, pelas pessoas que nos estão a ouvir em casa. Exatamente, fica o convite. Vão à Bertrand, quem tiver o livro leve, porque eu não assinei todos os livros, portanto as pessoas podem levar o livro que eu depois assino. Não é obrigatório comprar na hora, portanto quem tiver pode levar, quem não tiver e quiser adquirir, eu vou lá estar para passar a assinatura e uma dedicatória, não é? Pronto, fazer o meu papel da autora, porque agora é necessário fazê-lo também. Claro, muito obrigada. Muito obrigada, Catarina.